de volta, 8 de março de 2025. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, espíritos amigos. Obrigado, causa primária de todas as coisas. Portanto, obrigado, nosso Deus. Por que eu inicio o programa trazendo 8 de março de 2025? Eu vou logo passar para elas, para falar desse dia referência para os demais 364 dias, dia de reflexão, dia de história, dia de aprendizado, mas, sobretudo, dia de suavidade, de ternura, de alegria, de companheirismo, de virtudes. E mais ainda, dia das missionárias de Deus. Missionárias de Deus, eu já trago aqui a nossa amiga e irmã Rosiane Massariol. Seja muito bem-vinda. É com muita alegria que eu dirijo para você essa fala. Obrigada, querido amigo Salles. E boa noite a todos que estão aqui acompanhando a Rádio do Coração, a 93 FM. Boa noite, companheiros do Ideal Espírita, esse ideal que nos impulsiona a sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. Estamos em crescimento contínuo. E aqui esse espaço da rádio é um espaço de permuta, de trocas, de compartilharmos. É um espaço que nos nutre e ficamos muito agradecidos pela companhia, na presença, no virtual, né? Esse movimento que é sentido, não tem como ser tocado, mas tem como ser sentido, com Deus, né? A gente sente. E boa noite. Eu quero agradecer, em nome das mulheres, a sua deferência e o seu olhar, né? Esse olhar respeitoso e de validação, né? De valorização do princípio feminino que existe em cada pessoa. Obrigada, Salles. Eu quem agradeço, Rosiane Massariol. E aqui, a nossa amiga, irmã de sempre, Brandina, também mais uma mulher, mãe, amiga, irmã, filha de Deus. Exatamente. É com gratidão a Deus, a Jesus, a nossa amada Mãe Santíssima. Mais uma vez estamos aqui, rogando a misericórdia da caridade em benefício de todas as mulheres, de todas aquelas que hoje estão nesse corpo físico como mulheres. Então, que Jesus abençoe, nos dando consciência do nosso mandato e da nossa missão de cada dia. Muito obrigado, Brandina, amiga. Já que eu abri com a fala das mulheres, eu mando um grande abraço aqui para uma mulher formidável que me permite estar aqui, Darcy de Santana, a minha mãe. Eu também mando um grande abraço para Darcy. Te amo, mãe, te amo muito, te amo muito. Eu passo aqui para o meu irmão e amigo de sempre. E aí, meu irmão, como vai você? Evanildo. Estou bem, graças a Deus. Gratidão a todas as Marias, a todas as Antônias,
a todas as Joanas, a todas as Jomélias, que está do outro lado da arena dormindo, a todas Rosiane, a todas Brandinho, a todas as mulheres maravilhosas que fazem com que as nossas vidas como homem seja de muita gratidão. Gratidão a todas as mulheres. Gratidão, essa é a palavra. Obrigado por esse espaço. Obrigado também aqui hoje a nossa amiga Birinha. Obrigado ao meu amigo e irmão Cláudio Araújo Pena. Obrigado a todos, como bem mencionou ali nosso irmão Evanildo. Dona Jomélia, você sempre presente aí conosco. Grande abraço também, nosso irmão Luiz Fernando, Oliveira Galvão, vocês que fazem questão de dizer que estão assiduamente assistindo ao programa Conhecer, que completou 11 anos. E tem um amigo também que sempre traz uma mensagem de reflexão e carinho, quando ele diz: a vida só pode ser assimilada observando o passado, porém só pode ser vivida visando o futuro. Roseli Meireles. Com certeza, meu irmão. Olha, gente, eu observava a uma entrevista com Paulo César Frutuoso, e ele falava sobre medicina e mediunidade do futuro. E falando dos médicos que começam a exercer essa medicina e mediunidade do futuro, traz alguns relatos das pessoas que conseguem já, por conta da sua evolução espiritual, começam a ter visões outrora impossíveis de ser compreendidas, mas que agora começam a ter a visão do corpo humano como um todo. Aí eu trago em paralelo a isso um óvulo que gerou todos nós, o óvulo da mulher. E aí, através desse mecanismo, juntamente com o do homem, que é o espermatozoide, gera a vida que aqui estamos. Sejamos homens ou mulheres, espíritos habitando esses gêneros masculino e feminino, hora ou outra. E hoje, era 1h25 da manhã, me veio um chamado para trazer algo que contribuísse, qual eu intitulei, Rosiane, Brandino, Evanildo e nossos ouvintes aqui, Joyce, te amo, minha esposa aqui também presente. Abração, Joyce. Antes de eu completar, alguém diz aqui pra gente: ah, minha mãe diz, obrigada, Deus abençoe e parabéns pelo dia a todas as mulheres, espíritas e não espíritas, pela passagem do Dia das Mulheres. Então, para todos vocês aí. Consolação foi o título. O título, Rose, geralmente é a última parte que a gente coloca num poema, ou às vezes até uma redação, alguma coisa, né? Verdade. Você fecha, a criança nasce e aí a gente registra, né? E aí, baseado nessa bênção que é a vida humana, surge: eis um óvulo, eis um espermatozoide, ambos se encontram num momento quase que inexplicável, dando vida a um outro contínuo de vida, zigoto. Reparte e une vidas masculino e feminino, singular e plural, na planta, no animal, no hominal. A vida sempre,
desejemos ou não, criação ou evolução mista. Mas de onde surgem coisas tão incríveis? Do acaso? Das estrelas distantes? Dos instintos? Da própria vida? Da dúvida replicante? Ó causa inteligente que me escapa os dedos, que me coloca em confusão, percebendo os seus efeitos, me deixa menos aflito, me enchendo de esperança, de certa intuição, de que não estamos órfãos na terra azul. Consolação. Dia após dia, ora na luz, ora na escuridão, mantendo esse caminhar insistente de que vale a pena viver, saindo a cada instante da ignorância, chegando mais perto do que cria. Deus não se precisa explicar, ele se auto-explica. Bom dia. Eu entrego esse poema para que vocês possam refletir, tirarem suas conclusões, ou simplesmente ouvir. E cada um valorize essa bênção. Conversávamos aqui, eu, Brandina e eu, Vanildo, nos bastidores, sobre o agradecer da vida, por mais que tenhamos complicações, né, Brandi? Às vezes, aquilo que encaramos como dificuldade ou castigo, na verdade é uma possibilidade de contínua evolução do espírito. Rosiane Massarial, antes de eu passar para a Brandina, eu vou deixar você fazer seus comentários de sempre, as suas falas brilhantes. Olhando para a história, vamos prestar atenção na evolução nos últimos 100 anos, e há pouco mais de um século atrás, o planeta Terra tinha uma quantidade muito menor de habitantes. 4 vezes menos, né? Cerca de 1,8 bilhão de habitantes, e hoje nós temos 8 bilhões. E o planeta, como uma grande mãe, né, acolhe como escola oportuna de crescimento. Mas se formos olhar o avanço da tecnologia, da informática, do campo das comunicações, nos últimos 100 anos, algo assim espantoso, como evoluiu tanto. Eu alcancei no século passado, que eu sou do século passado, estou numa zona de conforto, porque todos aqui dessa sala também são. Temos o privilégio dos 2 séculos, né? Vivemos os 2 séculos, né? Então, eu alcancei o telefone de dedo, né? E alcancei, na cidade que minha avó morava, só tinha um habitante que tinha aquele telefone, era Dona Odete, e que a gente corria nas férias para lá e ficava todo mundo assim na janela esperando fazer trim, 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 porque era espantoso uma pessoa do outro lado conversar, e ali a gente ficava, né, abestalhado, assim também como era na televisão, aquelas televisões que tinham uma tela colorida, era preto e branco, mas a tela era colorida para falar que a TV era colorida, mas não era, né? E hoje nós temos um avanço. Então, eu pude acompanhar nós acompanhamos essa evolução, onde a tecnologia hoje, no chat GPT, você faz uma pergunta e ele te responde em segundos, te facilitando o seu caminhar. Mas, no campo moral, a evolução, ela está desejando, ela está ficando a desejar.
porque você vai no restaurante, 4 pessoas na mesa, todos os 4 estão no celular, mas não estão se comunicando. Isso já é cantado em 4 versos. A dificuldade em expressarmos o que desejamos, o que sentimos, sem acusar o outro. A nossa morosidade em evoluirmos na mesma rapidez, evoluirmos no campo do orgulho, em superarmos essa chaga que nos impede de irmos seguir o Cristo de verdade. Assim sendo, é período de refletirmos, sim, nessa mágica da vida que você traz tão bem, pensando na célula que é fecundada e se transforma e se multiplica em 2, daí a pouco em 4. Daí a pouco nós estamos aí no corpo humano que tem 10 trilhões de células e cada um é tutor de um mundo, é governador de um mundo. Você governa o planeta Salles, ela governa o planeta Brandina, ele governa o planeta Evanido, eu governo o planeta Rosiane. E como eu estou governando esse planeta? Como será que eu estou conduzindo essas células para serem estimuladas no princípio do amar? Porque cada um dessas 10 trilhões é um ser vivo e tem uma consciência. Uhum. E cabe a nós, governadores de cada planeta, assumirmos esse posto de coerência com o Evangelho e sermos esses consoladores vivos, a carta viva do Evangelho, em divulgarmos, né, em termos a certeza que não estamos órfãos, que não estamos sozinhos, que é a nossa vez de alçarmos voos, independente do outro querer alçar, vamos cada um seguir essas pegadas mais profundas que nos foram disponibilizadas, né? A cada século, pessoas renascem para inspirar a nós todos. E essas pessoas precisam ser estudadas. Cristo precisa ser estudado assim, nas pegadas, a miúde. Francisco de Assis precisa ser estudado. As mulheres inspiradoras, né? Inúmeras mulheres vão nos inspirar em vários campos. E não podemos, não devemos, não precisamos desperdiçar essa existência com passos lentos. Nós podemos ter passos firmes, não precisam ser longos, mas firmes no desejo de crescermos e evoluirmos, nos inspirando até na tecnologia que está avançando de forma espantosa. Né? Exponencial. Né? Então, veja que você recebe a intuição. Vou me abrir para uma mensagem e vem a intuição e você busca o seu arquivo, né, interno e não está sozinho. E ali você se coloca e traz essa preciosidade. Mais uma entrega, né? Mais uma entrega. Assim também é a vida quando a gente se entrega para aquilo que é para ser feito. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Milton Nascimento, Chico Buarque. Eita, quanta coisa boa. Rosiane, obrigado pela sua inspiração, né? E pelas suas palavras importantíssimas. Eu gosto como você traz o início, o desenvolvimento e o fechamento de uma coisa tão importante da vivência prática do Evangelho que você traz aí. Muito obrigado. Eu vou até usar
Muitíssimo obrigado. Gente, e a gente faz um convite agora, convite à vida ainda na letra P. E o que você falou, Rosi? Você falou nada mais, nada menos do que o progresso. E qual é o convite de hoje, Brandi? Hoje nós estamos com convite da vida, com convite ao progresso. Nada é por acaso, né? Falando do progresso material, né, no sentido Moral, da tecnologia. material, Então vamos ver qual é o convite que Joana, a venerada Joana, ela nos faz no sentido desse convite ao progresso. Então Joana, ela inicia esse capítulo 42 dizendo assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Filipenses 1,12. Nesse 1,12 de Filipenses, Paulo quer dizer que as prisões dele contribuíram para que o Evangelho fosse cada vez mais disseminado. Então, Joana, ela nos inicia dizendo assim: justo preservá-lo, necessário fomentá-lo, indispensável construí-lo quando escasseia. Aí ela faz: referimos-nos ao progresso espiritual, de cuja fonte se originam as diversas manifestações de bem-estar e harmonia gerais. Na sustentação do equilíbrio somático, se investem recursos externos de várias procedências, sem que se considere ser o campo da forma a materialização das engrenagens espirituais exteriorizadas em implementos celulares de que necessita o ser para a própria evolução. Você vê que estão falando de célula, de evolução, né? Da mesma forma, tanto a harmonia como o desajuste psíquico decorrem dos recônditos do espírito reencarnado, que atua por processo muito sutil e persistente nos centros da emoção, da inteligência e da memória, ocasionando arranjo mental ou distonias psíquicas complexas. Então, ela está falando de sentimentos e emoções. Aí, vinculado ao passado espiritual, aí está falando de nós, que estamos vinculados ao processo, ao passado espiritual, donde procede o homem, experimentos resultantes dos atos praticados com acerto ou incorretamente durante a experiência carnal. Podes, portanto, malgrado as circunstâncias propícias ou adversas, laborar pela conservação da saúde ou fomentá-la por meio das disposições colocadas a benefício de ti mesmo, gerando energias novas mediante o pensamento favorável. Então, ela está falando de como nós devemos nos conduzir através de um pensamento favorável, que se encarregará de produzir renovação e harmonia no domicílio de que te serves. Fatores outros acalentados são responsáveis por danos graves e enfermidades que dizimam em larga escala, aos quais somente pouco se dispõe a combater com segurança. Então, Joana, ela vem nos dizer que ociosidade, pessimismo, malquerença, irritabilidade, ambição exagerada, inveja e todo um séquito de infelizes famanazes constitui viroses perniciosas que terminam por desarmonizar as mais vigorosas estruturas físicas, morais ou mentais do homem. Então, é um chamado para que a gente tenha vigilância com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Aí ela disse que o ocioso, ele conspira contra si mesmo, por facultar a inação que entorpece os órgãos físicos e anestesia a mente. Porque a ociosidade, a gente fica como, né, parecendo um animal que não tem controle. O pessimista, cultivando sombra, ele vê-se cercado de angústia crescente.
O malquerente, a semear idiosincrasias, defronta animosidade em toda parte. O irritável aspira o tóxico que exterioriza em volta, envenenando-se. Então, a pessoa irritada, ela vai semeando ali no meio onde ela está, né? Pensamentos ruins, coisas ruins. O ambicioso, ela se encontra a um passo da loucura. O invejoso, ele se perturba ante as densas nuvens e os miasmas mentais que exala. Essa inveja, muitas vezes, ela é tão sutil que a gente nem toma consciência de que, naquele momento, é um estado de inveja que estamos vivendo. Aí, Joana vem nos dizer que somente o amor constitui tônico refazente e salutar para qualquer enfermidade, favorecendo com mais ampla facilidade o paciente para as demais terapêuticas de recuperação. Aí ela disse que o progresso de cada um, como da coletividade, decorre do estado da alma de quem elabora. Então, nós somos responsáveis, é o que Rose disse nesse instante, cada um de nós, né, somos o nosso próprio mundo para nos auxiliar. Aí ela nos chama, favorece-te desse modo, com as nobres ideias cristãs, tornando-te afortunados em moedas de bom humor, a fim de que a saúde íntima se espraie em aparência agradável, equilíbrio orgânico e harmonia psíquica, contribuindo para o progresso do Evangelho na Terra. É um convite que sejamos cartas vivas deste Evangelho, até o momento final do êxito na jornada física, que te é a oportunidade feliz e redentora, conduzindo contigo os compromissos que entrontes pela retaguarda dos caminhos. Muito interessante esse convite de Joana, né? Então, eu peguei um artigo aqui interessante, vou contribuir também, que é sobre a importância do trabalho interior para o nosso progresso espiritual. Aí, ele diz assim, a busca pelo progresso espiritual é um dos pilares da doutrina espírita que nos ensina o aprimoramento do espírito e uma jornada contínua. Então, no livro Os Mensageiros, que é psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, nós encontramos nesse livro valiosa lição de que o desenvolvimento espiritual, ele não ocorre através de eventos grandiosos. É o que Rose disse neste ano, precisa passos longos, né? Ou transformações instantâneas, mas por meio de um trabalho diário de disciplina e do esforço interior. Então, esse artigo, ele explora esses ensinamentos e oferece umas sugestões práticas para que nós possamos aplicar essa sabedoria na vida cotidiana, no nosso dia a dia, nos incentivando à disposição constante para o nosso autoaperfeiçoamento. Eu acho que autoeducação, autoaperfeiçoamento é tudo alto, né? Então, compreendendo a nossa jornada espiritual. Então, na obra Os Mensageiros, André Luiz, ele destaca que a vida após a morte, ela não traz mudanças radicais em nossa essência, porque o desencarne não é um salto milagroso. Você morreu e você vai mudar e vai ser alguma coisa diferente, mas um simples passo na evolução. Então, o espírito, nós como espírito, ao deixar o corpo físico, nós vamos levar conosco as conquistas e as limitações que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida. Então, nesse sentido, o nosso progresso espiritual não se trata de esperar por intervenções divinas que Deus vai fazer. Eu disse um dia desse assim, que eu pensava, tinha hora quando eu dizia assim, eu quero entendimento, que depois eu fui pensar, aí eu disse assim, Jesus não vai botar um chip
eu vou ter que estudar e desenvolver em mim essas capacidades. Não é eu querer que, de repente, um chip e eu entenda as coisas. Eu vou precisar dessa vontade ativa e esforço. Mas sim de trabalhar continuamente para aprimorar nossa consciência. Então, esse artigo, ele nos chama a que a gente procure cada vez mais ter consciência da nossa vivência diária, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, para que a gente vá acumulando sabedoria e entendimento. Então, André Luiz, ele nos lembra que a evolução é inevitável. Nós vamos ter que evoluir. Mas a forma como ela ocorre diretamente dos nossos esforços individuais. É um trabalho individual, é um trabalho pessoal. Aquele que se compromete com o trabalho interior, que é o autoconhecimento, buscando a autoiluminação, ele abre caminho para o desenvolvimento espiritual sólido e duradouro. Então, ele vem com a oficina da renovação interior. Então, o Espiritismo não é apenas, nós que estamos na doutrina espírita, devemos ter consciência de que o Espiritismo não é apenas um campo de estudos ou teorias. Ele se apresenta como uma oficina de renovação na nossa vida diária, onde cada um é responsável por seu próprio crescimento. Então, a doutrina espírita, ela nos convida a uma postura ativa, não apenas como observadores, ficar observando, mas como trabalhadores no processo do nosso aperfeiçoamento. Ou seja, Jesus não está só para trabalhar para nós, como se Jesus tivesse o tempo todo à disposição, mas nós também devemos estar aptos para o trabalho do Cristo. Então, André Luiz, ele enfatiza que o autoaperfeiçoamento, ele requer disciplina e dedicação. Para progredir, ele nos diz que é necessário limpar a mente de pensamentos negativos, substituir o ressentimento pelo perdão e cultivar atitudes de amor e compreensão. Então, esse esforço é comparado ao lavar o vaso do coração, para que este esteja pronto para receber as bênçãos espirituais. Ou seja, a gente precisa limpar o nosso coração, a nossa mente, trabalhar a benefício de nós mesmos, na nossa transformação moral, para que a gente possa saber viver em harmonia com o outro. Então, ele nos dá algumas sugestões práticas para o nosso desenvolvimento espiritual. E ele disse que para aplicar esses ensinamentos na prática, segue algumas sugestões para iniciar ou fortalecer sua jornada de desenvolvimento espiritual. Aí, primeiro, estabeleçam a rotina de estudo. O estudo é fundamental, porque é no estudo que a gente vai começar a compreender, a entender a nossa vida diária. Aí ele nos diz que dedique um tempo diário para ler e refletir sobre as obras espíritas ou outros textos edificantes. A leitura constante, ela ajuda a fortalecer a fé e a expandir a compreensão espiritual. Segundo, pratique a introspecção, a gente trabalhar aquilo que a gente lê, que a gente estuda, a gente botar no entendimento para colocar na prática. Então, ao final de cada dia, reserve alguns minutos para refletir sobre suas ações, emoções e pensamentos. É o que Santo Agostinho ele nos convida a fazermos. Pergunte-se onde eu posso me melhorar e o que eu preciso mudar para ser uma pessoa melhor. Então, se nós fizermos isso toda noite, daquilo que nós fizermos, a gente vai poder ver onde foi que eu errei, onde eu poderia ter sido melhor, para ter novas atitudes. Terceiro, exercite o perdão e a paciência. Perdoar é um ato de libertação espiritual,
Tem um trechinho no livro ali, no filme, naquela série de Josse, né? Dos escolhidos, que Jesus diz assim, né? Que o perdão é um presente que você dá. Agora, se você recebe ou não. Então, é um presente. Exercite o perdão. Perdoar é um ato de libertação espiritual. Ao exercitar o perdão, você dissolve os sentimentos negativos e cria espaço para emoções mais elevadas, como a paz e a empatia. Então, se você tirar os sentimentos ruins do coração, da mente, você vai dar espaço para as coisas boas. Desenvolva o hábito da prece. A oração é um meio poderoso de conexão com as forças superiores. Então, faça disso um hábito diário e use a prece como um momento de gratidão e diálogo com Deus. Então, eu digo assim, eu quero fazer minha prece. Eu não gosto muito de ler prece, porque eu tenho que falar aquilo que vai no meu coração, aquilo que Deus está precisando ouvir. Envolva-se em ações de caridade, porque a fé sem obras é morta. O bem que fazemos aos outros reverbera positivamente em nossa própria alma. A caridade é uma excelente maneira de praticar o amor ao próximo e de contribuir para o crescimento espiritual. Estou terminando. Trabalho, eu achei muito interessante, eu quis trazer. Trabalhe na disciplina emocional. Muitas vezes nós somos tentados a reagir negativamente. Às vezes nós não agimos, nós reagimos a situações desafiadoras. O autocontrole, lá vem o alto, é uma habilidade importante para quem busca o aprimoramento espiritual. Respire fundo, reflita antes de reagir e escolha agir com serenidade. A jornada não termina com a morte. Um ponto importante que André Luiz destaca é que o trabalho de nossa evolução não cessa com a nossa morte. Ao desencarnarmos, levamos conosco nosso progresso e nossas pendências, aquilo que ficou pendente. Portanto, quanto mais avançamos enquanto estamos encarnados, maior será a nossa preparação para continuar a jornada no plano espiritual, para continuar a nossa evolução. Desenvolver o espírito significa estar disposto a trilhar um caminho de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento, sem se deixar levar pela ilusão de que experiências sobrenaturais ou espetaculares reservarão nossos desafios internos. O progresso é uma jornada contínua. É o que Joana, a nossa veneranda amiga, amada mãe espiritual, nos diz. Para quem começa a se interessar pelo espiritismo ou está em seus primeiros passos nessa jornada, a mensagem de André Luiz e os mensageiros é inspiradora. A evolução não exige saltos impossíveis, é o que Rose nos disse na instante, mas sim passos constantes, passos diários. Cada dia é uma oportunidade de se aperfeiçoar, de limpar a mente e o coração, de ser um pouco melhor do que fomos ontem. Que possamos, assim, aproveitar essa santa oportunidade de trabalho e nos comprometer com a nossa própria construção espiritual, sabendo que o verdadeiro progresso é uma obra contínua que depende apenas da nossa disposição e de nosso esforço diário. Que Jesus nos abençoe, que nos ilumine e que esses ensinos de hoje possam contribuir de forma grandiosa no coração e na mente de cada um que nos ouve neste momento. Excelente. Excelente o texto que você traz. Enquanto você lia, eu fazia uma reflexão quando Rose traz o progresso, iniciando o campo, do ponto de vista material e ponto de vista espiritual, com ênfase no segundo, que é o espiritual. E diria que
o principal, o primórdio, quando traz questões éticas, morais. E eu ouvi agora o texto, Convite ao Progresso, de Brandina. E aí eu trouxe 3 opções. Rosiane leu o Convite ao Progresso. Rosiane entrou em sintonia com a fala de Brandina, por meio do pensamento e das ondas. E terceiro, para que cada um analise aí, o Espiritismo, ele vai falar sempre no progresso do espírito. Vai falar das causas, das aflições, presente, passado e futuro. Mas, sobretudo, traz essa necessidade de evolução cotidiana. Então, tudo que a gente trouxer, o Espiritismo vai estar em consonância. Olha que a gente fala de todas as abordagens, todos os temas da doutrina espírita, e eles vão, como que num furacão, indo para o mesmo centro. Então, quando você traz Joana de Ângeles, você traz Chico Xavier, você traz Bezerra de Menezes. O Espiritismo, utilizando-se das falas da humanidade atual, traz correlações, mas sem perder a essência do progresso. Então eu posso usar novos temas adaptados sempre à evolução do ser. Então por isso que eu fico com a terceira. Eu fico com a terceira porque as outras já estão intrínsecas. Não sei se você consegue compreender isso, Rosiane Massariol. Eu inclusive, eu não li o capítulo, nem o título. Brandi, foi ótimo a sua pesquisa, foi maravilhoso o que você consegue trazer de Joana, né? Joana é essa veneranda amiga, instrutora, e você faz com minúcias, né? Você valida o que ela traz. E muito obrigada, viu? É muito gostoso lembrarmos que estamos em um planeta de dualidade, onde que o equilíbrio precisa dos dois lados. E até um remador, quando ele está num barco, vai ter remo do lado e remo do outro, né? Jesus vem falar do outro lado, quando ele está lá na pescaria, na praia, não estava na pescaria, mas os pescadores estavam tristes e frustrados por não terem pescado. E aí, frustrado, porque passar a noite toda em alto mar e não pescar nada, para quem vive disso, é algo desafiador. E, de repente, Jesus fala, volta lá, vamos jogar a rede, né? Não, mas a gente acabou de lavar a rede. Né? É muito trabalhoso lavar uma rede, que vamos voltar lá, né? E ele insiste, e ali joga a rede para o outro lado. Então nós vamos ter dois lados. E aí o progresso está falando isso. Você tem um progresso de um lado, é o progresso moral, o progresso espiritual. Do outro lado, o progresso material, o progresso intelectual. Então, nós vamos precisar progredir dos dois lados. Se só puder progredir em uma asa, que seja moral, né? Mas o progresso precisa do equilíbrio também, dos dois lados. E antes de continuar nesse pensamento, eu quero voltar lá em Joana, quando ela fala lá da ociosidade. Não teve uma fala da ociosidade? Que o ocioso atira no próprio pé, alguma coisa assim, exatamente. Né? Eu gostaria de ressaltar isso. Não vou enxergar com detalhes, não, porque essa letra está miúda e meu óculos está lá no Ela bolso. diz que assim, fatores, outros acalentados, são responsáveis por danos graves e enfermidades que dizimam em larga escala e aos quais somente poucos se dispõem a combater com segurança. Ela fala ociosidade,
pessimismo, que são viroses, ociosidade, pessimismo, pessimismo, malquerença, irritabilidade, ambição exagerada, ambições exageradas, inveja e todo o séquito de infelizes famanazes constitui viroses perniciosas. Mas aí depois ela fala que terminam, o ocioso conspira contra si mesmo. É um tiro no pé, literalmente, Ruth. A inação que entorpece os órgãos físicos e anestesia a mente. E aí eu gostaria de ressaltar essas viroses aí, antes da gente, que empatam o progresso, né? Eles dificultam, obstaculizam o progresso. E aí a ociosidade em particular, existe uma diferença. Marco Prisco vai trazer ociosidade não, lazer sim. É importante que a gente tenha lazer e saibamos a diferença do lazer para o ócio. O ócio é quando a pessoa está sem trabalho, ele está sem ocupação, ele está inativo, ele está a serviço do nada. Sendo que nós estamos a serviço do todo. E tudo está a serviço. E aí é para fugirmos da ociosidade. Do mesmo jeito que a gente foge de nos contaminarmos com a gripe. E é para fugir da ociosidade porque entorpece a nossa alma. Nós estamos numa terra acelerada, a própria ciência está trazendo essa informação, comprovando essa informação, que os dias estão passando mais rápido, as horas estão passando mais céleres, e é para a gente aproveitar um pouco melhor o tempo. Dar umas paradinhas em nome do lazer. Lazer significa você se permitir não se cobrar. Porque no dia a dia, por hábito dos séculos passados, do inconsciente coletivo, daquelas exigências de fazer, então a gente se cobra até aprendermos a não nos cobrarmos. Mas para ter uma trégua de vez em quando, o lazer, ele nos ajuda. Porque na hora do lazer, seja um filme, seja brincar com a criança, seja plantar, seja no momento de arte, seja na música, seja no jogo, num baralho, com conversas com amigos, andando de bicicleta, qualquer movimento ligado ao lazer é um movimento que você não se cobra, para dar uma trégua na cobrança. Isso é importante. Agora, a ociosidade é quando a gente se entrega a não fazer nada, a não estar a serviço. Porque quem está no lazer está a serviço da alegria, da comunhão, da interação, do descansar, do refazer. O ocioso não. O ocioso, ele não quer estar a serviço. Ele está sempre cansado. Não, depois. Aí vai entrando a tal da procrastinação, tão bem falada hoje, né? Que chega a estar banalizada. Você me permita completar. Quando você fala do ocioso, que ele fica entregue ao nada, o nada não existe. Logo, ele deixa de existir. Ele deixa de existir. E vamos aqui também tratar que tem um livro muito bom chamado Ócio Criativo, que a pessoa pegou essa palavra, o ócio, e traz uma abordagem muito boa. Significou, né? Trazendo esse momento de esvaziamento para ter uma intuição maior. Sim. Que é o ócio criativo, ou seja, eu não tenho como encher um copo se ele já estiver cheio. Se ele já tivesse cheio, não ia caber mais nada. Então, esse ócio criativo que o autor lá traz é para você esvaziar e se deixar ser canal de algo maior. Sim. Então, é um outro entendimento. A ociosidade que Joana está trazendo aí, essa ociosidade da pessoa que não... Da inação. Da inação. A palavra ótima, inação. A pessoa não está ali à disposição. Bom, aí voltando aí ao progresso, Joana, aqui já foi falado várias vezes, né? Ela é autora de uma frase que eu amo. Um dia
todos nós seremos sábios em todas as ciências e seremos anjos em todas as virtudes. A autora, a Joana de Ângeles, ela sabe o que ela está falando, porque ela, enquanto mulher inspiradora, hoje no Dia das Mulheres, vamos nos inspirar nessa mulher que inspira, porque quando ela vivenciou a existência no México, como Juana Díaz Barry, ela reuniu, numa época que não se editava livros com facilidade que edita hoje, ela reuniu, estudou profundamente 4.000 livros. Ela se tornou doutora autônoma em teologia, em física, em medicina, em matemática, em astrologia e outras ciências que eu não me recordo agora. Então, uma pessoa que dedicou uma existência para aumentar o intelecto, sendo que ela já vinha numa intelectualidade grande, né? Quando a gente lê a vida dela, a existência dela nessa época. Quando ela estava como Joana de Cusa, ela conheceu Jesus, ela é esposa de Cusa, ela conhece Jesus, e aquilo, né, ela entra em sintonia com esse convite ao progresso moral. E ela queria seguir Jesus. E Jesus disse, você não precisa se separar de Cusa para me seguir. Seja fiel a mim, aonde você está. E ela abraça o princípio da fidelidade e retorna para casa e vai ali ter 2 filhos com Cusa. Inclusive, soube há poucos dias, por uma palestra de Luziane Bahia, sábado agora recente, no final do carnaval, lá do Jena, ela fez uma palestra muito bacana, que está na internet, aí no YouTube, junto com Carlos Campetti, e ela traz uma informação que eu não sabia, e aqui eu compartilho, que Joana de Cusa teve 2 filhos que se tornaram Nilson e Divaldo. Divaldo eu já sabia, Nilson não sabia. E então, Nilson é aquele que vai estar com ela na hora que o soldado fala, abjura, mãe, ele diz, né? Nega esse Cristo. E ela, não, eu não tenho como, e nem tenho porquê de negar Cristo, se para mim é uma honra, né? Estar passando por isso aqui, para que ele seja propagado. Como ela diz aí no início com Paula, sua prisão está a serviço da divulgação do Evangelho. Aquelas queimaduras lá de cada um estavam a serviço também do cristianismo ser propagado um dia, né? Então está lá nos anais da história. Depois ela, enquanto Clara de Assis, ela também vai trazer uma inspiração. Quantas mulheres ela inspirou, quantas Clarissas estão aí. Então, Joana nos inspira atualmente, também como Joana Angélica. E ali nós vamos encontrar crescimento moral e intelectual. Ali, ó, uma pessoa que segue uma rota de equilíbrio. E aí, a evolução, ela precisa desse nosso pensar. Se vamos evoluir nas 2 asas, com consciência, seguindo pegadas de quem foi à nossa frente, ou se vamos ficar parados no tempo, fazendo da mesma forma que antes. Não vamos deixar de sermos amados, se assim o desejarmos, se assim escolhermos. Mas o conhecimento, ele liberta, a verdade nos liberta, a verdade de quem somos, por isso que tudo é o autoconhecimento, a autotransformação, a autoanálise,
Não preciso Autoeducação. autoeducação, porque estamos agora num Autoamor. período de autonomia, né? É autonomia, é uma liberdade. Imagina uma criança que não tem possibilidade de ter as próprias regras. Ela está ainda sobre sobre o domínio de um adulto. Quando ela chega com 21 anos e sai de casa, ela é autônoma. Ela é autônoma para amarrar um tênis, ela é autônoma para ganhar seu dinheiro, para crescer. Então, quando nós estamos na auto-observação, na autoanálise, na nossa decisão de crescer da nossa forma, é uma liberdade que a gente está ganhando. Quanto mais temos de conhecimento e de responsabilidade, mais somos livres. E legal ser livre, é muito bom, porque você sabe que aquilo que você conhece, cada vez a gente conhece menos, sabe menos, porque sabemos que não sabemos nada. Conhecimento liberta. Mas quanto mais a gente sabe, melhor, porque ninguém te engana. Sim. Ou, aliás, ninguém te engana, você é menos enganado dentro daquilo que você sabe. Você poderá ser convidado a um próximo conhecimento. E a gente leva conosco, como patrimônio, tudo que a gente vivencia e tudo que a gente aprende. Então, Joana está certíssima em nos convidar a irmos nessa pegada de evolução. Vamos pensar que antes não tínhamos banheiro em casa. Banheiro era fora, né? Não tínhamos o veículo que nos transportávamos, não tínhamos o telefone, não tínhamos as escolas, as carteiras, não tínhamos caneta para escrever, era colocando na tinta, né? Na época de Jesus não tinha papel, pegava o couro da ovelha e ali depois de fazer todo um processo, ficava ali, tinha que escrever aproveitando cada espaço para aquilo ser replicado sem máquina Xerox, não, nada disso. Era ali, copiando e fazendo, cada um fazia 20 cópias, quem sabia escrever, né? A maioria dos discípulos eram analfabetos. Nós temos muito poucos discípulos alfabetizados. Então, o progresso é gostoso da gente vivenciar. Você tem hoje um chuveiro elétrico que te dá, né, a água ali, você não precisa ir lá na fonte, carregar, puxar, tirar do poço, botar a água na cabeça. Então, como é bom vivenciar o progresso? Mas é só o progresso material que nós queremos? Não, a gente precisa do progresso material cada vez mais para a gente usufruir, mas também a gente precisa do progresso moral, do progresso intelectual. Pronto, já falei muito. É demais, e que coisa maravilhosa você traz. Eu não me canso de elogiar a sua forma de condução e também Brandina pelo texto maravilhoso que você traz. E eu sempre sou agradecido aqui, Brandina, pela sua presença no programa. Obrigada, Evanildo, pela água aqui. A água. Obrigado, Evanildo. E eu estava observando, são 19h07 e a gente está falando do progresso. E o espírito está fadado ao progresso, Brandina. E a mediunidade é uma das formas de progresso do indivíduo. E a gente vai falar sobre mediunidade agora. Nós vamos falar de uma obra, nós estávamos falando aqui